E aí, pessoal, vamos agora conversar um pouco sobre créditos orçamentários e depois sobre créditos adicionais. Tenho certeza que vocês vão adorar esse conteúdo, é muito gostoso. Vamos agora conversar sobre ele. Antes disso, tenham em mente que o único crédito que já é previsto no orçamento público propriamente dito, no caso da lei orçamentária anual, é o orçamentário. É muito comum em bancas de concurso utilizarem o termo créditos orçamentários e créditos ordinários como sinônimos. Então, se vocês ouvirem falar em crédito orçamentário e crédito ordinário, nós estamos falando da mesma coisa, do mesmo assunto. Aqui tem algumas definições de créditos orçamentários ditas por alguns autores. Mas todos eles, se vocês observarem, eles são sinônimos em termos conceituais. Ambos dizem que os créditos orçamentários eles são uma autorização legal para que o gestor público possa gastar. A gente sabe que, como eu falei para vocês, o crédito previsto no orçamento é o orçamentário. O gestor público ele não tem autorização para gastar, para receber, para gastar, para executar as despesas se o orçamento não for aprovado, certo? Se o orçamento não é aprovado, ele não tem essa autorização. Então, os créditos orçamentários são a autorização legal para a realização da despesa pública. São os elementos que o gestor público está autorizado a gastar, a despender os recursos. Ok, gente? Professores, se por acaso não for aprovado, vocês sabem que o ciclo orçamentário, ele começa com o processo de elaboração do orçamento, depois passa pela aprovação do legislativo, depois ele precisa ser sancionado e depois publicado, aí sim, ele passa de proposta à lei propriamente dita. Esse orçamento, ele precisa estar aprovado até antes do recesso de dezembro, para iniciar janeiro já com um novo orçamento, certo? Digamos que por acaso comece o ano e não tenha sido aprovado. É a exceção da exceção, a regra é que ele tem que ser aprovado, mas já aconteceu. Em acontecendo isso, a Constituição foi sábia ao dispor um elemento chamado duodécimo, que é um dozeavos. Diz que quando porventura, em caso fortuito, ocorrer esse processo de não aprovação do orçamento antes do início do novo ciclo em janeiro, do novo exercício, o gestor público, já que ele não tem autorização para gastar os valores porventura depositados no caixa do Tesouro, ele está autorizado a gastar um dozeavos daquele valor a cada mês que por acaso o orçamento não for aprovado. Mas uma vez que ele não é aprovado em dezembro, gente, eles vão em regime rápido, eles trancam a pauta e tudo mais para aprovar em regime de urgência o orçamento, ok? Mas acontecendo isso, já que ele não tem autorização, ele pode se utilizar do chamado duodécimo, utilizando-se de um dozeavos dos valores que porventura já estiverem na conta única do Tesouro. Ok, pessoal? Então, os créditos orçamentários é a autorização que o legislativo dá ao executivo para gastar em determinadas rubricas. Por exemplo, quando a gente tem lá no orçamento dizendo que ele vai comprar cadeiras, ventiladores para os colégios, pincéis, ar-condicionados, computadores, um ônibus para levar os alunos. Isso que eu estou dizendo são os créditos orçamentários, são os instrumentos, as rubricas nas quais o gestor público está autorizado a executar aquelas despesas, a realizar aquelas despesas, ok? E o crédito ordinário orçamentário, a gente já comentou, essa autorização que tem lá na LOA para efetuar essa despesa. Ficou claro, gente? Para não ficar nenhuma dúvida, vamos lembrar, crédito orçamentário não é dinheiro, e sim uma autorização para se gastar. Vamos deixar mais claro isso no próximo slide. Vem comigo. Antes disso, antes da gente conversar sobre essa parte, eu quero que vamos conversar um pouco sobre os fatores que podem contribuir para que o gestor público precise se utilizar dessas receitas,
dessas despesas orçamentárias extras, que são os chamados créditos adicionais. Poxa, ele tem lá os créditos orçamentários, mas por algum motivo ele vai precisar de valores a mais, seja para despesas que já existem ou para novas despesas. O que pode acontecer? Será que foi um planejamento falho? Quais são as variáveis que podem estar envolvidas nesse processo? Vamos lá. O orçamento, a gente tem que lembrar que ele é elaborado com muita antecedência antes da sua execução. Lembrem-se que a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a nossa querida LDO, ela tem que ser aprovada antes do recesso de julho. E o orçamento, ele tem que ser entregue ao Legislativo em agosto, certo? Então, assim, e vai ser executado lá em janeiro, então muita coisa pode acontecer. Por mais que a LRF traga regras e diga como deve ser feito esse processo de previsão das receitas e possível fixação de despesas, ele é feito com muita antecedência. Algumas variáveis podem fugir ao controle na conjuntura nacional e internacional que muda assim, esse layout que o gestor público acaba necessitando de novas receitas para fazer face a despesas em específico que acabaram sendo necessárias. Ok? Então, professora, mas na minha cidade, por exemplo, o orçamento ele é entregue em setembro. Ok, verdade, isso pode acontecer. A nível de União é que já tem isso definido, que é agosto. As leis orgânicas dos municípios e a própria Constituição dos Estados podem conter uma data diferenciada para a entrega pelo Executivo ao Legislativo. E tudo bem, mas só que isso aí, uma vez que é colocado na lei orgânica, na Constituição Estadual, eles não podem ficar mudando a cada exercício essas datas. Está lá, já está sacramentado. Ok? Por exemplo, no município de Sobral, o orçamento ele tem que ser entregue em setembro, diferentemente da União, que é em agosto. O fato é que ambos têm que estar aprovados para que possa ser sancionado e assim vir lei, publicado e assim se torne execuível até dezembro. Tudo bem? Outra situação que pode acontecer, alteração no preço dos bens e serviços em decorrência da inflação. Digamos que eles tinham cotado a compra do ônibus por um valor X. Na hora que eles foram comprar efetivamente, lá, sei lá, em março, abril, que é quando eles tinham idealizado comprar, o valor já está bem diferente, ele precisa de um valor para suplementar isso. Ou, em outra situação, digamos que tenha acontecido uma situação imprevista, como calamidade pública. Caiu a ponte, houve algum desabamento, pessoas ficaram desabrigadas, enfim, situações fortuitas que não podiam ser previstas quando da elaboração do orçamento. Então, o gestor público não vai se furtar de fazer aquelas despesas só porque não está no orçamento, ele é flexível. Nos próximos slides a gente vai frisar bem isso, ok? Então pode ter tido alguma mudança na prioridade, digamos que a prioridade antes era que ele tinha idealizado que ele ia construir, ia melhorar um estádio que ele tinha organizado para fazer naquele período, mas aí surgiram outras despesas emergenciais, que aí mudou a prioridade, certo? Enfim, várias situações podem ocorrer para que o gestor público precise se utilizar de créditos adicionais. E não necessariamente porque houve um mau planejamento. Veja bem, não necessariamente, mas às vezes é sim, viu? Mas vamos adiante. É como se ele olhasse assim para o orçamento, está lá feito, maravilhoso, ele olha para ele e pensa, meu Deus, que planejamento perfeito. Só que não, né? Vamos adiante. Então, gente, eu quero que vocês prestem atenção em algumas situações. Por exemplo, vamos frisar alguns elementos. Esse aqui que está em rosinha. A LOA é um documento dinâmico. Ela não pode ser rígida e imutável. Ela tem que se adequar às ações conforme o plano vai sendo executado. O orçamento é uma lei? Sim, ele é uma lei. Mas é um regime ordinário, ele é diferenciado. Ele não é um elemento impositivo, mas autorizativo, lembra? Então, se por acaso não for feita alguma despesa que tem lá, ele não vai ser, o gestor público não necessariamente vai ser penalizado. Ele tem que justificar, óbvio, porque ele não fez aquela despesa, justificando bem, com base nos fatos reais, provavelmente o legislativo vai aprovar e deu. Não vai ter problema. Ok? Mas uma coisa que eu quero que vocês prestem atenção é os créditos adicionais, eles precisam seguir tem algumas situações específicas. Ele tem que respeitar algumas coisas. Por exemplo,
o processo de aplicabilidade, a vigência, o instrumento de autorização e os recursos e a forma de abertura. A vigência deles, embora a gente vá abordar nos próximos slides, mas já para que vocês entendam o que tem dito nesse último parágrafo aí, eu tenho que dizer para que eu vou utilizar esses valores. Em qual tipo de despesa, qual é o gasto que eu vou fazer. E se é suplementar, ele tem que ser finalizado dentro do mesmo exercício. A regra geral é que eles têm que ser finalizados no mesmo exercício. Mas tem exceção. A gente vai ver nos próximos slides. Eu não vou já entregar o ouro agora, né? O instrumento de autorização tem que ser mediante lei. E os recursos, eu tenho que dizer de onde eu vou tirar os recursos. Também tem exceção quanto a isso, a gente vai ver. E a forma de abertura, que é por meio de decreto. Então eu preciso respeitar essas coisas. Aplicabilidade, vigência, instrumento de autorização, recursos e forma de abertura. Grava isso. Agora, presta bastante atenção. Lembra que a gente tinha aquele carimbo lá no slide inicial que dizia que crédito orçamentário ou ordinário, ele não é na verdade dinheiro e sim uma autorização para se gastar? Pois bem, é verdade. Ele é uma autorização contida na LOA para se efetuar a despesa. E já a dotação, gente, é a expressão monetária do crédito orçamentário. Lembra aqueles valores que a gente comentou? Aquelas rubricas. Vamos comprar o ônibus, vamos comprar os ar-condicionados, vamos comprar respiradores, o que for. Daí eu falo o valor de cada um deles. O ônibus, digamos que o ônibus vai ser 24 mil, exemplo. E que a compra dos ventiladores vão ser mais ou menos uns 5 mil. Mais ou menos não, vai ser 5.600 e pouco. Então, esses 5 mil, esses 24 mil que eu falei, é o que a gente chama de dotação orçamentária. E o ônibus e os ventiladores é o crédito orçamentário. Entendeu agora? Clareou a memória? Deu aquela aliviada? Oh, coisa boa. Vamos seguir então. Aqui, gente, a gente tem os créditos, os tipos de créditos adicionais, que são suplementares, especiais e extraordinários. Vamos falar de forma bem fácil, direta e rápida. Suplementares, já dá a ideia de suplemento. Vocês que gostam de suplemento, não é minha praia, mas vocês que gostam de suplementos aí para ir para academia, ficar bombado, uhul! Ele serve para te fornecer outras nutrientes, vitaminas que você já tem muitas vezes no organismo, mas você precisa deles para suplementar o que você já tem, para potencializar. Porque como se você tivesse uma carência e quer potencializar. A mesma regra para os suplementos se aplica em relação aos créditos adicionais, são para despesas que já estão previstas no orçamento, mas estão dotadas de modo insuficiente e precisam de um suplemento. Os especiais são para despesas novas que não tinham na LOA, e os extraordinários só são utilizados para casos de urgência e emergência, como guerra, comoção interna, calamidade pública e assim sucessivamente. Os créditos suplementares e os especiais, gente, eles são autorizados por lei. Tem que ter lei para autorizar ele. Não pode ser assim, olha, eu já acordei com vontade de abrir um crédito especial. Vamos lá abrir. Não é bem assim, não é o bel prazer do gestor público, tá? Ele precisa ser autorizado. Lembre-se que o orçamento é uma lei e somente mediante outra lei ele pode ser modificado. E os suplementares e os especiais são autorizados previamente, antes do seu vigor. Precisa realmente ele ter uma lei para autorizar e precisa de um decreto para ele ser aberto. Ok? Isso não se aplica aos extraordinários, eles são assim, todos diferentões. São para situação de urgência e emergência, então não precisa ter uma lei prévia antes dele ser utilizado. Mas são cenas dos próximos capítulos, segura aí a curiosidade. Então, os suplementares e os especiais, outro detalhe, eles precisam que o gestor público tenha e indique de onde ele vai tirar o recurso. Existem recursos disponíveis? Ótimo. De onde ele vai retirar? A gente tem 6 fontes para retirar os valores de créditos adicionais. Ok? Então, ele vai olhar naquelas 6 fontes, qual delas tem recurso para que ele possa realizar ou suplemento ou criar nova despesa. E mais um detalhe super importante. Eles têm, a vigência deles
ela é adstrita, ou seja, restrita, ela é vinculada ao exercício financeiro. Se foi aberto em 2020, ele tem que ser finalizado em 2020. Porém, contudo, entretanto, todavia, existe uma situação, veja bem, apenas em se tratando dos créditos especiais e dos extraordinários, que ele pode passar para o próximo exercício, para o ano seguinte. Mas tem um detalhe, só se for aberto nos últimos 4 meses do ano, certo? E ele fala 4 meses na lei, mas na verdade ele considera do 1º de agosto até 31 de dezembro se ele for aberto. Ok? Que dezembro já é um processo de finalização do ano, etc. Então, abril de agosto a dezembro, ele pode passar para o próximo exercício nos seus saldos residuais. O valor já existe, ok? E ele vai passar só para o próximo exercício os valores residuais. O dinheiro já está em caixa, já está direcionado para aquela despesa específica. Tranquilo? E um detalhe, só os especiais e os extraordinários que têm essa vida mansa, nesse sentido de passar para o próximo. Os suplementares têm que findar dentro do próprio exercício. Ok? Vamos lá. No extraordinário, olha só, bonitão aqui. Não precisa de autorização legislativa prévia, mas uma comunicação tem que ser feita ao legislativo. Durante o seu transcurso, sim, ele precisa ser liberado, ele precisa ser aprovado pelo legislativo. Não vai ficar, vamos agora decretar uma situação de urgência e emergência. Posso me utilizar e fazer compras rápidas, não precisa autorização do legislativo. Não é assim, gente. De imediato, ele não precisa ter essa autorização. Mas durante a vigência dele, o legislativo vai se reunir e vai verificar até mesmo a validade. Já teve situações que o gestor público declarou uma situação de urgência e emergência e, na verdade, o legislativo disse que não, meu querido. Isso aqui não se configura, nós não acatamos e não estamos de acordo com você, que é uma situação de urgência e emergência, não. Aí o negócio fica meio complicado, mas tudo tem uma resolução, né, minha gente? Se por acaso ele não for aprovado, como que vai fazer? E tem um detalhe, ele não precisa nem dizer de onde ele vai tirar o dinheiro. Não é obrigado, diferentemente dos créditos especiais e dos suplementares, que precisa dizer de onde ele vai tirar o dinheiro, qual é a fonte de recursos, ele não precisa dizer no extraordinário. Se ele não diz nada, a fonte direta para cobrir esses valores é quem? O excesso de arrecadação. Não tendo lá, vai tirar de outros lugares, obviamente. Mas digamos que não foi aprovado. Aí, nesse caso, o Congresso Nacional ele pode estabelecer que a despesa realizada deve ser coberta com a anulação ou remanejamento das despesas fixadas para o pagamento da dívida externa. Vai ficar um pouquinho velhaco, vai tirar de lá, mas é isso que vai acontecer. Então, gente, os créditos adicionais são para situações decorrentes de guerra, comoção interna e calamidade pública. Guerra não tem muito o que se falar, a gente sabe bem o que significa. Calamidade pública são para aquelas situações em que tem algum tipo de abalo em decorrência da força da natureza, enchentes, terremotos, furacões, até mesmo situações de saúde. Em plena pandemia de Covid-19, decretou-se, obviamente, estado de calamidade pública em decorrência da saúde. Tivemos também outras situações em decorrência da dengue, em decorrência da febre amarela, e assim sucessivamente. Já a comoção interna, gente, é um estado de emergência que pode ser decretado pelo presidente quando existem graves perturbações da ordem pública que atentem de maneira iminente contra a estabilidade institucional, a segurança do Estado, a convivência cidadã. E ela não pode ser resolvida com ações policiais. O estado de comoção ele dura até 90 dias. Ele pode ser prorrogado por mais 2 períodos iguais, podendo chegar até 270 dias. Ele pode envolver todo o país ou uma parte dele. Ele é feito por meio de decreto decretado pelo presidente, né, da República, tem que ser assinado por todos os ministros, tem que expor as razões que levaram ao estado de comoção até 3 dias depois da declaração do estado de emergência. Ok? Vamos adiante. Aqui é falando que, no caso dos extraordinários, o chefe do Poder Executivo não tem obrigação de falar de onde ele vai tirar o dinheiro para cobrir os gastos com os créditos extraordinários. Não quer dizer, gente, que ele não seja obrigado a dizer o valor que ele vai gastar. Ele já tem que fazer uma projeção de valor, porque senão vai se encaixar na característica de crédito ilimitado. Isso é inconstitucional? Não pode.
ok? Vamos lá. Então, a fonte direta para a cobertura deles é excesso de arrecadação. Não havendo, ele vai tirar de outra fonte, obviamente. Aqui é um resumo. Eu vou deixar vocês olharem com calma essa parte, onde a gente resume tudo que a gente acabou de falar. Por exemplo, os suplementares e os especiais, eu preciso ter autorização legislativa prévia, ok? A finalidade de suplementar é para cobrir uma despesa, suplementar uma despesa, reforçar uma despesa que já existe, mas está lá de modo insuficiente no orçamento. E os especiais são para programas e despesas novos que não estão no orçamento. Os extraordinários são para aquele pessoal com a situação de despesas imprevisíveis e urgentes. Lembrem-se que apenas o crédito suplementar pode constar na lei orçamentária anual. Inclusive, ele é uma das exceções ao princípio da exclusividade, onde diz que apenas deve ter na LOA previsão de receita e fixação de despesa. Mas o suplementar é uma das exceções, juntamente com a previsão para a abertura de operações de crédito, para ele lançar a mão de operações de crédito, ainda que seja para antecipação de receita. Então, são 3 exceções que a LOA tem. Se por acaso não tiver lá esse valor previsto do suplementar na LOA, tem que ser aberto em lei especial. E digamos que ele tenha colocado na LOA que vai abrir já está liberado lá um crédito adicional no valor de R$ 4.180.000. Até R$ 4.180.000, o chefe do Poder Executivo não precisa passar de novo pelo Legislativo, já que já foi aprovado na LOA. Ele vai abrindo só por decreto, parceladamente, cada um deles, que for necessário abrir esses créditos suplementares. Acabou o valor, ele precisa ter uma nova lei para pedir essa suplementação e precisa ser aprovado pelo Legislativo. Ok? E os extraordinários, eles independem de prévia autorização em lei especial. A lógica é porque não dá tempo, ele fez esperar ainda a deliberação do Legislativo para que ele surta efeito. A forma de abertura do suplementar e dos especiais é por decreto. Os extraordinários, em se tratando da União, ela acaba fazendo por meio de medida provisória. Se o Estado tiver esse instrumento previsto na sua Constituição, ele também pode abrir por meio de medida provisória. Ok? Suplementares e especiais é obrigatório eu dizer de onde eu vou tirar o dinheiro. Os extraordinários independem da indicação dos recursos. Suplementares, especiais e extraordinários, todos eu preciso dizer qual é o valor que eu estou abrindo daquele crédito. Eu não vou assinar um cheque em branco sem dizer, olha, eu preciso de dinheiro. Aí você dá um cheque em branco para o gestor público? Aí não dá, né, gente? É muita tentação. Tem que dizer o valor sim, até porque seria inconstitucional, como a gente já comentou, configuraria como créditos ilimitados. Isso não pode. A vigência dos suplementares é só dentro do mesmo exercício. Ele não pode ser reaberto e colocado e ir para o exercício seguinte. Já os especiais e os extraordinários, a gente tem... ele pode ser prorrogado, desde que é aberto nos últimos 4 meses. Lembra que a gente falou disso? E no próximo slide, gente, a gente vai ver as fontes de recursos. Ela tem que ser aliada de vocês na hora de fazer os exercícios com cálculos de créditos adicionais. Dá uma olhada. De onde o gestor público pode tirar dinheiro para cobrir esses créditos adicionais? De 6 fontes. Do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial, veja bem, balanço patrimonial do exercício anterior, do excesso de arrecadação, se houver, cada mês, ele não vai... Simplesmente teve um mês de excesso, ele diz, tive excesso, vamos utilizar como fonte. Não é assim, tem que ver se essa situação de excesso é realmente algo que está se configurando mês a mês, pelo menos nos 5, 6 meses do ano, ou se é apenas uma situação esporádica em um mês apenas, para que ele não ache que vai ter isso perdurando ao longo dos outros meses e acabe se endividando. Mas enfim, pode utilizar como o excesso de arrecadação como fonte para abertura dos créditos adicionais. Já também tem outra situação, que é a anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, é uma outra fonte. Falou de anular alguma coisa? Já sabe que também vai ser uma fonte para abertura de crédito adicional. Outra fonte é a operação de crédito. Operação de crédito, gente, é a mesma coisa que empréstimo. Eles gostam do nomezinho bonito, aí colocaram a operação de crédito. Mas, na verdade, é o nosso querido empréstimo que a gente está acostumado e habituado a ver. Outra fonte possível é a reserva de contingência. E outra
Olha só, se houver algum veto, alguma emenda, alguma rejeição ao PLOA, que é o Projeto de Lei Orçamentária, porque ele já trouxe lá tudo pronto. Mas digamos que na hora que passou pela deliberação do Legislativo, eles fizeram alguma emenda, rejeitaram alguma coisa, ou o presidente vetou alguma coisa que eles tinham modificado, ficou um valor sem nenhuma despesa correspondente. Portanto, ele pode ser utilizado dali em outro momento. Tranquilo? Entenderam? Coisa boa. É isso aí, gente. Era isso que a gente tinha para falar sobre créditos adicionais. Perfeito? Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço.